Povo Maranata, bom dia, graça e paz, 7 da manhã, volta das 6 horas da manhã, conforme já deixei escrito. Fui acordado com uma experiência bastante renovadora, bastante alentadora, bastante fortalecedora, bastante animadora mesmo. Eu despertei, já estava entrando em momento de dobrar o joelho para orar, agradecer a Deus por estar vivo, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e o meu povo lindo Maranata. Quando de repente comecei a ouvir sons celestiais. Confesso que a princípio pensei ser até o início do toque de trombetas e o arrebatamento, e entrei em êxtase, mas de repente, com o sonido aumentando, eu pude perceber que eram sons cerimoniais, sons de celebração, sons envolvidos muitas vezes em músicas de casamento ou sons que vão celebrar algo grande, uma festividade. Houve um misto de sons e ali fiquei impactado, maravilhado. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu em pensamento, meu Deus, que é isso? Eu estou ouvindo. E por fim achei até que ao fim desse sonido as trombetas iam tocar e o arrebatamento ia acontecer. E fiquei ali por volta aproximadamente de uns 5 minutos ouvindo, maravilhado, em êxtase. Mas após aproximadamente 5 minutos o som cessou, a trombeta não tocou, o arrebatamento não aconteceu. E eu fiquei ali pasmo, maravilhado, extasiado, querendo entender o motivo pela qual meus ouvidos foram ungidos para ouvir sons no céu. Pois bem, dobrei meu joelho, orei, perguntando ao Senhor, e então me veio na mente algumas instruções, como por exemplo, trazer para o povo a menção de que se há um momento para que você possa mostrar a sua força e a sua coragem diante do reino de Deus, o momento é esse. Sendo forte e corajoso para poder anunciar aos povos, anunciar aos que estão próximos a ti, que você tem provas cabais, provas contundentes, provas reais, resposta de Deus plausível quanto ao arrebatamento ser por hora, por agora, por esse momento, por esses tempos. Deus quer que nós brademos, Deus quer que nós falemos, Deus quer que nós toquemos a trombeta diante do seu povo. Deus quer que nós anunciemos a sua vinda. A maioria não crê, a maioria desdenha, a maioria nos tem por louco. Não importa o que vão pensar de mim, o que vão pensar de você. Seja forte e corajoso e pregue, anuncie. Faça barulho. Acorde os que estão dormindo no sono da indolência. Desperta os que dormem com o toque da trombeta que sai da sua boca, dizendo: eis o noivo, eis o noivo, eis a vinda do Senhor Jesus, é chegado o reino de Deus. Sejamos João Batista dos tempos modernos. Seja forte e corajoso.
eu me deparei até com um vídeo que mandaram aí no grupo Maranata, de uma irmãzinha que Deus falou para ela ser forte e corajosa, porque senão ela desceria a sepultura, ou então desceria o leito do hospital. Seja forte e corajoso. A Bíblia vai dizer em várias passagens do porquê Deus dá uma ordem imperativa, uma ordem de comando para que sejamos fortes e corajosos. Seja forte e corajoso foi a declaração de encorajamento que Josué escutou do próprio Deus no pé do ouvido. Deus disse para Josué que ele devia ser forte e corajoso. Deus estava animando e fortalecendo o líder de Israel, que havia recebido a responsabilidade de conduzir o povo de Deus na conquista da terra prometida. Sejamos Josué dos tempos modernos, fortes e corajosos, para poder ter o ânimo necessário, a força necessária para conduzir o povo para a terra prometida, para a Nova Jerusalém, que está no céu. Esse encorajamento é tão importante e ao mesmo tempo tão emblemático que Deus o repete 3 vezes seguidas aos ouvidos de Josué. Basta você ler Josué logo no seu primeiro capítulo, a partir do versículo 6 ao 9. De fato, essas palavras certamente foram muito significativas a Josué. Deus lhe falou que ele deveria ser forte e corajoso no momento decisivo de sua vida. Deus tem falado para nós, Josué dos tempos modernos, para sermos fortes e corajosos nesse momento decisivo de nossas vidas, aonde devemos estar completamente alicerçado na rocha, instruído por Ele a ser forte e corajoso e anunciar a vinda do Senhor Jesus. Falar para os nossos pastores, falar para os nossos membros da igreja, falar para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de rede social, falar que tem provas cabais de que Jesus está voltando, tanto na Bíblia, quanto nos sonhos, visões e revelações, tanto quanto os sinais que estão no céu ou em Israel. Temos provas cabais. Moisés, o homem que havia sido usado por Deus como instrumento para libertar o seu povo do Egito, havia morrido. A situação realmente era complicada, pois aos olhos humanos, Israel tinha ficado sem liderança, justamente na ocasião que deveria ser o clímax de uma história de 4 décadas de peregrinação, 40 anos. Moisés, mesmo cometendo falhas, mesmo cometendo erros, mesmo cometendo rebeldia, foi forte e corajoso e libertou o povo do Egito. Nós somos também os Moisés dos tempos modernos, mesmo falhos, mesmo errantes, mesmo cometendo rebeldia. Devemos ser instrumento de Deus para libertar o povo desse Egito por meio da passagem dessa terra, desse Egito, para a terra prometida, para o outro lado, para a Nova Jerusalém. Se a vida no deserto tinha sido difícil, o desafio para entrar na terra prometida parecia ainda mais complicado. Naquela época, como
nós sabemos, havia caravanas que eram basicamente nômades. Elas estavam equipadas e protegidas por cidades cananitas. E o pior é que, tendo acabado de lamentar a morte de sua maior referência, o povo ficou atordoado, porque depositava num homem, no nome de Deus, toda a confiança de que ele, como líder, seria o responsável de levar o povo para a terra prometida, com a sua intimidade com Deus, com as madrugadas que ele obtinha com Deus, com os jejuns que ele fazia a Deus, com a intimidade que ele obteve com Deus, com a autoridade que ele recebeu de Deus, com a mensagem poderosa que ele trazia da parte de Deus. O povo estava ali, assentado, calmo, tranquilo, quanto à sua ida para a terra prometida. Mas com a sua morte veio a perda da referência. E o povo ficou meio sem saber o que fazer. Foi nesse contexto que Deus levantou Josué como instrumento para fazer o seu povo herdar a terra que ele havia prometido a Abraão. Por isso a exortação: seja forte e corajoso. Essa exortação, falada 3 vezes a Josué, para que ele seja forte e corajoso, no fim dessa jornada, no fim dessa trajetória, foi muito apropriada. Pois o próprio Josué tinha em Moisés essa referência. Então, olha que interessante. Hoje nós podemos ter referência para muita gente na nossa família, para muita gente na nossa rede social, para muita gente na nossa igreja. Porém, todos nessa reta final têm que receber essa palavra: seja forte e corajoso. Pois Josué, ao receber, transmitiu isso para o povo: sejamos fortes, sejamos corajosos. Pois falta pouco para vencer o inimigo, as tribos nômades, no deserto, que estão sob o apoio das cidades fortificadas cananitas. Eu quero que vocês, povo lindo Maranata, aprendam 3 lições principais que podemos aprender com as 3 vezes em que Deus exortou Josué a ser forte e corajoso. A primeira é que você seja forte e corajoso para cumprir sua missão. Você foi chamado não só para ser filho, servo, amigo e noivo de Cristo. Você foi chamado não só para ser salvo do Egito e morar eternamente na terra prometida, na Nova Jerusalém. Você foi chamado também para outras coisas. Uma delas, cumprir sua missão. Você tem uma missão.
Você foi chamado para cumprir uma missão. Deus disse a Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Está em Josué capítulo 1, verso 6. Deus encorajou Josué a cumprir sua tarefa futura. Eu, Ricardo Luiz, estou te encorajando a cumprir a sua tarefa de em favor do reino de Deus. Você fazer o povo a qual você tem acesso herdar a terra prometida por meio do arrebatamento. A missão que Josué havia recebido do Senhor não era fácil. Ele foi comissionado pelo Senhor a conduzir o povo de Deus a usufruir da promessa divina. Feita aos seus antepassados. E isso incluía entrar na terra e derrotar os inimigos que ocupavam aquele território e se apossar da herança prometida por Deus. Sabe, os inimigos que ocupavam o território a qual nós vamos morar é Satanás e seus demônios, que hoje estão no deserto conosco, pelejando contra nós, se pondo como nosso inimigo, querendo nos impedir de ocupar as terras que um dia ele morou. E quando nós expulsamos Satanás e seus demônios da vida de alguém, eles se vê novamente num deserto escaldante, procurando reforço para voltar pior. Definitivamente, ser escolhido do Senhor não significa ter uma vida fácil, tranquila e ociosa. Desfrutar da bênção do Senhor e se deleitar na certeza de suas promessas não implica necessariamente uma vida de passividade. Saia da zona de conforto, saia da zona de deleite, saia da inércia e entre na batalha, no deserto da sua vida. Entre na luta, peleja contra o inimigo que está no deserto, juntinho contigo, doidinho para te matar espiritualmente, doidinho para te ver prostrado, inerte. Mas combata um bom combate, termine a carreira, guarde a fé e junte muitos para a redenção. A soberania divina não substitui a responsabilidade humana. Deus é fiel, a sua palavra é fiel e Ele quer cumprir sua promessa, apesar da debilidade, da fragilidade humana, dos tropeços humanos, dos erros humanos, dos pecados humanos. Mas ao mesmo tempo, em sua providência, Ele também usa o serviço dos homens como um meio através do qual seus propósitos soberanos são cumpridos. Ele sabe que você está sujeito no dia a dia, no combater contra o mal, tropeçar, ser ferido, falar uma palavra de baixo calão, um palavrão, entrar num site indevido, pornográfico, beber, adulterar, fazer negócios escusos, ilícitos, ser ignorante no cônjuge, ter uma voz de altivez, de soberba, de soberania, de ignorância, de prepotência, se sentir por cima e gritar, e xingar, e ofender.
ser amante de si mesmo dentro de um casamento. Você pode pecar, errar, tropeçar de várias maneiras. Porém, contudo, todavia, se você se manter consciente de que tudo isso é pecado e que você precisa se converter disso, saiba de uma coisa: a melhor maneira de você vencer é você compreender que o inimigo está no deserto contigo e de forma sutil e ardil está te atingindo com suas setas malignas, seus dardos inflamáveis, inflamando a tua carne para o mal. Combata esse inimigo no teu deserto. Ele faz trincheiras, te cerca de armadilhas. E quando você pensa que não, está preso. E ele faz uso dos problemas pessoais, conjugais, financeiros, clínicos, médicos, advocatícios, judiciais, para ver se te embaraça mais e mais nas suas redes, nas suas armadilhas, e por fim te vença por completo, te fazendo estar prostrado, sem adorar, sem louvar, sem meditar, sem ter condições nenhuma de combate, de resgate dos teus irmãos da mão do inimigo. Por isso que diante das promessas do Senhor, Josué precisou ouvir que ele deveria ser forte e corajoso. Josué jamais deveria usar a promessa como um sofá, uma zona de conforto, uma zona de deleite, sobre a qual poderia se espalhar em indolência. Mas ele deveria usar a promessa como um centurião, um combatente, um lutador. Ele deveria usar a promessa também como um cinturão para fortalecer seus ombros, ao preparar-se para o trabalho que se encontrava diante dele. Antes que Deus pudesse cumprir suas promessas, foi preciso que Josué exercitasse sua fé e que fosse forte e corajoso. E nesse sentido, a promessa do Senhor deve ser um estímulo a uma vida de trabalho, a uma vida de combate, e não um motivo para uma vida desocupada, numa zona de conforto, numa zona de deleite, com um falso jargão dizendo: ah, Deus é comigo, eu sou de Deus, Deus é comigo. Vou ficar aqui tranquilo na minha zona de deleite, zona de conforto. Não preciso me desgastar tendo que ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nem tampouco me desgastar tendo que jejuar pelas madrugadas, nem tampouco desgastar tendo que acordar às 3 caladas e buscar intimidade com Deus. Não preciso me desgastar correndo atrás de almas que precisam ser salvas, libertas ou resgatadas. Não preciso me desgastar que nem um fanático, tendo que estar louvando o tempo todo, ensaiando letras para não me esquecer delas. Não tenho que me desgastar tendo que ficar ligando para A, B ou C, porque estão com problema D, E, F. Não tenho que me desgastar, pois as coisas seculares desse Egito, desse mundo, já me desgastam muito. Eu quero vos dizer
que no corpo de Cristo, o corpo idealizado por Deus, para que Jesus, sendo o cabeça, e eu e você sendo os membros, se nesse corpo Deus nos deu toda sorte de bênçãos espirituais, toda sorte de dons, ungiu nossos olhos para termos a visão da noite, ungiu nossos ouvidos para ouvir a sua voz, ungiu nossas mãos para trazer cura, nossos pés para pregar o evangelho, nossa boca para pronunciar a vitória. Se nesse corpo de Cristo, concebido todos esses dons, somado, agregado com força e coragem, para nos apropriar dessas bênçãos pela fé, o Senhor espera, no mínimo, que você ative a sua vida pautada nesse contexto, nessa instrução, nessa ordem imperativa. O Senhor colocou uma porta aberta diante da igreja. Isso está em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Agora cabe nós o dever de passar por essa porta pela fé e se apossar de novos territórios, galgando almas, triunfando sobre o inimigo e indo adiante para a terra prometida, a Nova Jerusalém, com as almas resgatadas de territórios conquistados. Seja forte e corajoso para cumprir essa missão. Uma segunda instrução que eu quero trazer sobre ser forte e corajoso é você zelar pela palavra de Deus. Deus também disse a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, isso está registrado em Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Força e coragem. A parte da palavra de Deus não passa de esforço tolo e atitude inconsequente. Não adianta você ter força e coragem se estiver fora do contexto da palavra de Deus. São esforços tolos, atitudes inconsequentes. Josué deveria ser forte e corajoso ao passo que estivesse agindo rigorosamente conforme toda a palavra de Deus, toda a lei de Deus. Eu, Ricardo Luiz, te explico que a lei de Deus é a sua palavra revelada, entretecida na história da salvação e impregnada com atos redentores de Deus em favor do seu povo. Justamente agora, na reta final a qual estamos aguardando a redenção, precisamos não só ser ouvinte da palavra, mas ser praticante. Precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra revelada, entretecida na nossa história de vida para a nossa salvação. Precisamos impregnarmos de atos redentores que vai salvar a mim, a você, minha família, tua família, meus amigos, teus amigos e todos aqueles que estão próximos a nós. O servo de Deus só pode ser eficazmente forte e corajoso se sua vida estiver alicerçada na palavra de Deus. Se nela ele meditar de dia e de noite.
e não se desviar dos seus mandamentos, de maneira alguma. Eu te digo que a força e a coragem de Josué foram resultado de meditar na palavra de Deus, de crer nas suas promessas e cumprir os seus mandamentos. O salmista Davi expõe essa mesma verdade quando escreve que bem-aventurado é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Logo no primeiro Salmos, de 150 que temos. Diferentemente do ímpio, que é como uma palha frágil que o vento leva embora, o homem justo é como uma árvore forte, imponente e vistosa, plantada à beira de águas correntes. Deus traz uma ordem imperativa: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. O Senhor disse a Josué essas palavras, uma ordem imperativa: não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Tu vai conduzir o meu povo, a tua família, a família do meu povo, para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. O mesmo Deus fala hoje para mim, para você. Nós vamos conduzir nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos próximos, para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel, para Nova Jerusalém, se formos fortes e corajosos de anunciar a sua vinda e de vencer o inimigo no deserto a qual nós encontramos. Nós se encontramos no deserto, tete a tete com o nosso inimigo. Josué e o povo de Deus se encontravam no deserto, tete a tete com seus inimigos. Eu estou te explicando uma grande instrução sobre como alguém pode cumprir essa ordem imperativa de Deus, essa exortação divina e ser forte e corajoso nesta vida, neste momento crítico de atravessarmos do deserto para Nova Jerusalém. Eu quero te dizer que Deus não ordena que o crente seja forte e corajoso e depois o abandona à sua própria sorte. Ele não apenas diz seja forte e corajoso, mas também diz não temas, nem te espantes pelo o que você enfrenta no deserto contra o teu inimigo. Eu sou teu Deus, eu sou contigo por onde quer que você andares. Então, povo Maranata lindo, podemos ser fortes e corajosos, porque o próprio Deus é quem nos capacita, nos fortalece, nos guia. Ele é quem habilita o seu povo a cumprir os seus preceitos, as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus desígnios. Faz bem para nós lermos a Bíblia de dia e de noite. Nos faz crescer na graça e no conhecimento. E nos faz ser forte e corajoso para cumprir os propósitos de Deus, que é conduzir o povo para a terra que mana leite e mel, para Nova Jerusalém, para a terra prometida que está no céu. Se você ler o livro de Neemias, você verá que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, versículo 10. Ao se esforçarmos para cumprirmos a ordem imperativa de Deus de conduzir seu povo para a terra prometida, isso alegra o seu coração e nos fortalece cada vez mais nesse triunfo de vencer o inimigo e suas armadilhas, seus dados inflamáveis, suas setas malignas, que tanto nos ferem, que tanto nos faz tropeçar, cair, ferido com o pecado contido nos dardos inflamáveis e setas malignas do inimigo que está no deserto junto conosco. Deserto financeiro, clínico médico,
advocatício judicial, conjugal e completante, síndromes, depressões, problemas contemplados com os nossos olhos pelos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo. A Bíblia revela claramente o motivo pela qual nossa força não se desfalece e nossa coragem não esmorece. Ele, o Senhor, nos manterá firme até o fim. Até o fim. Até o dia do arrebatamento. De modo que nós seremos vistos por Deus como um de quem Ele pode dar testemunho que somos irrepreensíveis no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque fiel é Deus, a qual nos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus. Conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Portanto, povo maranata lindo de Deus, nessa reta final, vamos cumprir a missão a qual Deus nos designou. Sejamos fortes e corajosos até o dia do arrebatamento da igreja, que está muito próximo. Ricardo Luiz, muito feliz.